Olá, Escorpião, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Liberta Tarô, eu sou a Suelen e hoje vou fazer uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Escorpião. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo e se esse for o seu caso, eu te convido a assistir aos vídeos dos signos fortes do seu mapa, certo? É uma leitura semanal, essa daqui. A gente vai começar com o baralho cigano. Saiu a carta da torre, mas eu ainda estou embaralhando. Só tô mostrando porque às vezes as cartas já começam a querer pular antes da gente pedir. Qual é a energia geral para os escorpianos para a próxima semana? O caixão. Finalizando alguma coisa aí, hein, escorpião? O que será? Vamos descobrir. Do que estamos falando? Que finalização é essa? A casa. O chicote. Você saindo de um lugar que estava te trazendo bastante perda, tá? Pode ser um local de trabalho mesmo. Me veio forte o local de trabalho, os pássaros. Os caminhos. Mas pode ser casa, tá? Tem ambiente familiar de casa que traz prejuízo também. Mas o que me veio mais forte foi a questão de trabalho, tá bom? Você finalizando um ciclo de trabalho que te trazia mais perda do que ganho, pra poder ganhar, e aqui, ó, e escolher caminhos mais estáveis. O que mais? Opa. Então, parece que o homem, parece que você percebeu finalmente que aquele local realmente não servia mais para você. A cruz. E aí, às vezes a gente começa a ver, né, que assim, não é nem só uma questão do lugar ser ruim, te trazia perda, muitas vezes em relação ao quanto você poderia ganhar em questão de dinheiro mesmo, mas também em outras questões, né, de crescimento. E às vezes a gente vê, e se dá conta disso, e encerra justamente por essa razão, né, de que você fala, se eu for fazer essa outra coisa aqui que eu gosto, que eu sempre quis fazer, talvez eu ganhe a mesma coisa que aqui, só que eu vou estar muito mais satisfeito. Então, às vezes nem é uma perda só financeira, material. Uma perda na questão da sua identidade, tá? Escorpião. Vamos ver o que mais. A torre, ela queria vir mesmo, né? Lembra que ela já pulou lá no começo, quando eu tava embaralhando? Então, a torre também, tu fala de tirar do caminho, né? Tirar do caminho o que não serve mais. Clarifique esse homem aqui pra mim, por favor. Eu tô na dúvida desse homem aqui. Clarifica o homem pra mim, por favor. Não sei se esse homem é um mentor espiritual que pode estar te guiando aí no novo caminho, né? Às vezes você larga um trabalho, uma vida e começa a viver mais ligado à espiritualidade, tem a ajuda desse mentor, mas não sei. Clarifica o homem pra mim, a carta não quis vir, né? Clarifica o homem pra mim, por favor. O cavaleiro. Então, me veio mesmo assim, né? Como alguém que ajuda esse processo ser mais rápido do que seria se você estivesse fazendo sozinho, sozinha, tá? Pode ser uma mentoria, pode ser uma ajuda de dinheiro, pode ser uma mentoria espiritual. O que mais? O importante é que, assim, a partir dessa semana, se você não começou ainda, se você já começou esse processo de finalização, essa semana você finaliza. Se você não começou, você vai começar essa semana, tá bom? O ramalhete. E aí, ó, você só tem a ganhar com esse processo, tá? Só vai ter a ganhar estabilidade,
financeira, material. Opa. A serpente. Talvez você descubra também, de maneira também muito acelerada, muito rápida, muito de repente, que alguém não estava agindo direito com você, pelas costas, tá? Mas também pode ser a raposa. Mas também pode ser que você, tá? Que você faça, né? Veio isso agora aqui na minha cabeça, que talvez você faça o que as serpentes costumam fazer, né? Quando elas começam a crescer, elas vão trocando de pele, tá? Então talvez você se torne uma pessoa mais evoluída a partir dessa finalização e faça essa troca de pele, tá? Mas realmente um ciclo se encerra aqui. E é um ciclo de local físico, tá? Um ciclo de uma estrutura, casa, trabalho, família, mas tá muito mais forte trabalho. Vamos ver aqui com o tarô se ele confirma. Bom, a pipoca, eu falei isso em todos os vídeos praticamente. Ela quis dar o ar da graça em todos os vídeos. Ninguém pode abrir uma porta aqui no prédio que ela tá latindo. E normalmente, quando eu tô lendo, né, Pi? Normalmente, quando eu tô lendo, ela dorme, ela cochila, ronca, baba. Hoje, não. Ela tá comendo, ela tá latindo, ela tá toda agitadinha, né? Vamos lá. Tarô para essa semana. O que os escorpianos precisam saber? O 7 de paus. O que mais? Muitas cartas, não vou aceitar. O que mais os escorpianos precisam saber? Essa daqui quis virar. Virou e desvirou. Vou pegar ela. Mais uma. E mais outra, por favor. Gratidão. 7 de espadas. O julgamento. 8 de copas. Vou aqui embaixo. 3 de ouros. Não tem jeito. É o fim de um momento mesmo da sua vida, tá bom? O julgamento, ele fala desse fim. E aí, a gente tem aqui, né? 8 de copas, 3 de ouros. O 7 de espadas. O 7 de espadas vai trazer, assim, uma certa angústia, tá? Mas isso é coisa da sua mente, tá bom? Uma angústia mental, de repente uma sensação ali de perda, de você se sentindo até meio fútil, né? Assim, nossa, mas eu deixei esse trabalho, eu deixei a minha casa só por isso. Porque às vezes as situações, elas não são ruins, mas elas não nos agradam mais, né? Então não quer dizer que seja, assim, uma situação, nossa, ruim, degradante. Mas não nos agrada mais. Então às vezes você pode se sentir meio culpado, tá? Não cai nessa teia de culpa, de será que eu tô sendo fútil, será que eu tô sendo mal agradecido, mal agradecida? Não, tá? É seu caminho que vai ter que ser seguido. O que mais? Valete de ouros. Então, assim, ó, você vai ter uma expansão material muito grande, num novo empreendimento que você vai fazer, tá? Que você vai, assim, com muita garra, tá bom? Com muita determinação. O enforcado. Cavaleiro de paus. E o 5 de paus. Então, teve um processo aqui, né? Primeiro em que você se conformava com o que você tinha. Depois um processo... Depois... Desculpa, gente.
Pipoca. Depois de um processo muito rápido de mudança que você percebe que você tinha que mudar. E aí, a partir desse momento, você tem a ajuda da espiritualidade para dar continuidade nessa nova etapa da sua vida. Então, mudar faz parte, tá bom? E nesse caso aqui, algo se encerrou mesmo para que você pudesse começar essa vida nova. Essa coisa da gente se conformar com o que a gente tem, ela pode... A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir, tá? Aquela coisa do tédio de possuir com a estagnação, né? Porque às vezes a gente ainda nem tem o que a gente queria, mas você fala assim, mas isso é mais do que eu já tive, então eu vou me conformar. E aí até aí tudo bem, né? Porque é bom ser grato pelo que já tem. A gente tem que ser grato pelo que a gente já possui. Mas a gente tem que ver até onde você está sendo grato pelo que você possui e até onde você está com medo de buscar o a mais que você poderia ter. E é sobre esse medo, né, de buscar o a mais que eu vejo esse enforcado, esse cavaleiro de paus aqui falando, né? De você não ficar lá se conformando, parado, se conformando. Você ir lá e buscar isso que você almeja. E isso não é sempre material, tá bom? Porque aqui, ó, é o cavaleiro de paus seguindo do 5 de paus. Então, o seu caminho espiritual também, tá? Pode estar falando disso. Que durante muito tempo você ficou ali paradinho, nem querendo saber da espiritualidade. E agora chegou o momento de você também dar uma olhada nisso, tá? Independente de religião, tá? Você praticar mais a espiritualidade, porque vai te ajudar em todos esses processos de mudança de rota, tá? O que mais? Rainha de espadas e os amantes. Então aqui, ó, a rainha de espadas e esse enforcado aqui, né, estão falando dessa coisa da gente ficar estagnada. Apesar da rainha de espadas ela ser muito conhecida por cortar o que não serve, né, ela também é conhecida pela aquela figura de observação que fica ali no plano mental, tá? Então, quando eu vejo esse enforcado com essa rainha de espadas, me vem muito uma coisa de eu ficar aqui, ó, sentadinho, aceitando o que estão me dando. E aí, quando eu lembro aqui que no baralho cigano tem a carta dos caminhos, me vem um recado, tá? Cuidado para nessa mudança você não aceitar o que você não quer, tá bom? Então, digamos assim, eu saí de um emprego que não me trazia satisfação, pagava pouco, enfim, não me trazia satisfação. E aí eu fico meio deslumbrado com uma outra proposta, ou às vezes nem é um deslumbre, às vezes por pura necessidade, né, de ganhar o pão de cada dia, eu vou e aceito uma proposta sem questionar, sem me questionar internamente. E aí essa proposta vai me levar para um ciclo muito parecido com o que eu tinha anteriormente. Então aqui tá falando, os amantes falam das decisões, né? Temos aqui a luz e a sombra, né? A gente tomar nossas decisões com base nesse fogo, né, que queima dentro da gente, tá? Com base, quando você sai de uma situação ruim, não é pra ir pra outra situação igual. É pra ir pra uma situação muito melhor, né? Então, faça bem essa observação, esse julgamento, essa escolha, tá? Faça essa escolha muito consciente. Não saia de um lugar e vá para outro só pela necessidade de desespero, tá? É como, por exemplo, eu moro numa casa meio conturbada com os meus pais, e aí eu começo a me relacionar com alguém, me caso muito rapidamente, sem conhecer a pessoa, e mesmo que a pessoa me dê sinais de que ela não é tão legal. Mas eu me caso para fugir daquela situação que eu tinha antes. Eu não estou resolvendo o problema, eu estou trocando um problema pelo outro, né? Então é meio esse o caminho aqui que você não deve percorrer, tá? Trocar um problema pelo outro. É resolver, sair de um problema e ir rumo ao que vai te fazer bem, tá?
Mensagem final para os escorpianos. O mundo. O que mais? O mundo fala aqui, né? É um novo momento, tá? Você fez muitas cartas, não vou aceitar. Você fez muito do que você pôde. E chegou no momento de finalização mesmo, tá? E a lua. O mundo com a lua. Ai, que lindo, né? Bem legal. Você já sabe dentro de você o que você tem que fazer e o que você quer, tá? Esse mundo com a lua aqui. Você já sabe o que você quer e você já sabe o que você tem que fazer. A sua intuição tá gritando aí no que você deve fazer para que todas essas finalizações e começos sejam realmente o que vai fazer a sua alma vibrar. Certo, escorpião? Então, assim, ouça a sua intuição, não caia nas armadilhas da mente que falam que a gente não consegue fazer as coisas, porque aqui tá falando, você consegue o mundo, tá? Você consegue muito. E, bom, é isso que eu tenho pra vocês hoje, não tem mais o que falar, né? Confie em você mesmo e confie em você mesma. É isso que eu tenho pra vocês hoje, escorpião. Se gostou dessa leitura, fez sentido pra você, curte, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima leitura. Um beijo.